noite, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do NeneCast, que inclusive esse é o nosso primeiro episódio de 2024. Eu já quero desejar para todos vocês que estão aí assistindo ou nos escutando, né? Um ano de 2024 repleto de realizações, um ano novo brilhante, cheio de conquistas para todos vocês que estão aí assistindo e escutando, e que seja um ano de muitas inovações, né, estudo, e que seja um ano maravilhoso, tanto para você quanto para sua família também. Então vamos lá, já iniciar o nosso podcast esse 2024. Estamos aqui, a nossa convidada também já está aqui, já chegou, e eu já vou apresentar ela para vocês. Então vamos lá, o podcast de hoje está sendo transmitido no canal do Paulo Munarete News, no Facebook, no meu YouTube também, o Nene, procura lá também que tu vai achar, e também no YouTube do Paulo Munarete News. Se você não conseguir assistir nenhum desses aí, pelo amor de Deus, né? Vamos fazer um negócio que não vai dar certo. Então, é no Facebook, é no meu YouTube, é no YouTube do Paulo, é por tudo. E também depois dos cortes vai lá no meu Instagram, lá do NeneCast, que é NeneCast também o Instagram, né? Então, você vai conseguir assistir de qualquer jeito. Vamos lá então falar um pouquinho dos nossos patrocinadores de hoje, que são a Sandal Personalizados. O que você precisar em personalização de chinelos, a Sandal faz para você. Então se você quiser colocar o logo da sua empresa, uma foto sua, da sua mãe, do cachorro, gato, papagaio, tudo que você imaginar, a Sandal personaliza. Se você não tem uma arte pronta, manda para eles lá o que você quiser colocar, que eles personalizam, eles criam tudo, estampam e fica incrível. Se você ainda não conhece o Instagram da Sandal Personalizados e não sabe como que fica e como é o trabalho deles, procura lá no Instagram, Sandal Personalizados, que você vai encontrar tudo que eles fazem. Lá no Instagram tá todas as informações e também algumas fotos de chinelos incríveis lá. Então, Sandal Personalizados, a sua personalidade refletindo em seus passos. E o nosso apoiador de todos os podcasts, que inclusive em 2024 não ia nos abandonar, que é a Braseria Hambúrgueres e Grelhados. Sim, a Braseria está atendendo já em 2024 e aqui no NeneCast a gente vai falar também sobre ela no ano 2024 inteiro. Então, se você não pediu ainda um lanche lá na Braseria, uma porção, hoje eles mandaram aqui pra nós, ó, um balboa, que tá um cheirinho espetacular, gente, tá incrível. Olha só, o que vem nesse lanche, então, vamos lá. Vou falar aqui, ó, mais baixinho para vocês escutarem, só e sentirem o sabor disso daqui, ó. Olha só, gente, vem aqui uma fraldinha grelhada. Hoje eu pedi o ponto de bem passada, mas você consegue escolher mal passada, bem passada, ao ponto, então fica a sua escolha. Vem junto um cream cheese, um creme delicioso de queijo, junto com um pão baguete e umas tirinhas de bacon e umas rodelinhas de tomate. Então, gente, esse lanche aqui é uma delícia. Eu já provei, já comi várias vezes e é sensacional. Sim, é uma delícia, gente. Se você ainda não provou, eu super indico esse balboa. Se você ainda também não conhece como que funciona, como que é a Braseria, procura lá no Instagram Braseria Burgers e Grills, que lá já tem o cardápio deles, também tem as porções, a tábua de carnes que, ó, delícia! Então vai lá e procura Braseria Burgers e Grills no Instagram e já aproveita, pede um lanchinho, já que tá começando o NeneCast agora desse ano, pede seu lanche na Braseria e come, aproveita aqui junto com nós, né? Eles vão tomar um cafezinho daqui a pouco, pega o teu cafezinho também, vamos todo mundo junto. Vamos lá então. E um outro apoiador nosso, o nosso patrocinador master também, que é a Biofarma, Farmácia Biofarma aqui de Xanxerê, que fica localizada bem em frente ao Dr. Home. Se você ainda não conhece aonde é o Dr. Home, é ali perto da Casa de Carnes do Alemão, ali perto da Milho Verdes Vidros. Então, é ali naquela região que fica a farmácia Biofarma. Então lá eles têm tudo de medicamento, perfumaria, produtos de higiene pessoal, suplemento alimentar. Então fica na rua Papa João 23, número 525, no centro, bem em frente ao Dr. Home. Então se você procurar lá no Instagram, eles também têm uma página lá, já começa a seguir, eles colocam as promoções deles lá, que inclusive vai passar aqui no telão as promoções que eles têm, que eu já vou falar tudinho pra vocês, quais que é as promoções que tem. A Raquel aqui vai me entregar o celular dela para falar para vocês das promoções que tem na farmácia Biofarma agora. Olha só, gente, vamos lá. As promoções da farmácia Biofarma deste mês, então, são... Tadadadã. Vamos lá, vamos lá. Paracetamol com 20 comprimidos,
Na União Química tá R$ 9,90 uma caixa com 20 comprimidos. A Narix adulto, R$ 4,99 a unidade também, que ele é um descongestionante nasal, né? Agora com essas mudanças de clima, aí sobe e desce chuva e frio, né? Geralmente o pessoal que tem rinite aí fica com o nariz trancado também, fica aquela ranheira descendo. Então lá na farmácia Biofarma, eles têm esse que é o Narix adulto, que é para descongestionante nasal. E também o Tilemax 200mg gotas por R$ 4,99 a unidade. Resfrimax Mel 20,90 é um xarope para tosse também, né? Isso aqui é bem importante para quem tem alergia, gripe, todas essas coisas, né? Para descongestionar também o pulmão, isso é ótimo, gente. Gerilon com 60 cápsulas também tá R$ 59,90. Ajuda no cansaço físico e mental. Então, para quem já começou o ano de 2024 cansado, que eu acho que é pouca gente, né? Vamos começar 2024 assim, ó, lá em cima, todo mundo indo pra academia. Mas quem começou o ano cansado, vai lá na farmácia Biofarma, que eles têm o produtinho certo para você começar o ano bem, saudável e com energia lá em cima também. Então, farmácia Biofarma, bem no centro de Xanxerê. Telefone 3433 6821. Vamos lá então, e se você quiser anunciar sua empresa no Nenecast, aproveita, me chama lá no Instagram, Lucas Pereira, ou se não no Instagram do Nenecast também, que sou eu que faço a gestão lá também, né? Então me chama lá, que com certeza a gente coloca vocês aqui, tem várias opções de anunciar a sua empresa, o seu produto ou o seu comércio também, o que você quiser anunciar. Tá bom? Então me chama lá e anuncia a sua empresa, leva a sua marca para mais pessoas esse ano de 2024. Começando o Nenecast de hoje, então, com o tema conflitos. E quem não tem, né? Quem não tem um conflito aí na vida, ou que você gera, ou que é incluído em algum conflito, né? Então vamos lá falar sobre isso hoje. Os conflitos, eles normalmente acontecem quando há necessidade de escolha entre alguma situação, e isso, vez ou outra, acaba gerando um desencontro, acaba gerando, na verdade, um transtorno, né? Colocando as pessoas em situações desagradáveis. Todos nós, em algum momento, nos envolvemos em algum conflito, ou geramos eles. Mas, e a pergunta é, conflitos, quem é que não tem? Quando eles fogem do nosso controle, precisamos de alguém que nos ajude a tomar uma decisão, ou pelo menos nos dar um direcionamento sobre isso. E nesse momento que entra um profissional em administração de conflitos. E para conversarmos hoje sobre esse tema, eu convidei aqui uma pessoa muito especial e incrível na sua profissão, que ajuda muitas pessoas a resolver conflitos pessoais, proporcionando a eles uma vida mais leve. A convidada de hoje, então, ela é psicóloga, professora, mentora, consteladora sistêmica, escritora e apaixonada por animais. Recebam ela, então, Cristiele Faco! Aê! Seja muito bem-vinda, Cris, ao Nenecast! Eu que agradeço. Imagina! Já trouxe uma lembrancinha pra você. Olha, mas que honra, meu gente! livro. Olha só, o livro da sua autoria. Sim. Olha que sensacional. Mar calmo não faz bom marinheiro. Mas que incrível! Espero que goste. Depois me dá um retorno. Pode deixar. Já vou começar a ler. Eu tava falando aqui pra Cris que o meu livro, eu terminei de ler ele semana passada e já tava em busca de um outro. Então agora eu já vou começar nesse aqui, né? Porque mar calmo não faz bom marinheiro, né, Cris? Não faz mesmo? Exatamente. E como que é esse teu livro? Fala sobre o quê? Esse meu livro, ele fala sobre muitos conflitos na minha vida. Da sua vida particular? Sim. E aí, assim, ó, ele fala sobre uma história de vida, né? E que me levou ao fundo do poço. E nem sempre o fundo do poço é o pior lugar, né? Exatamente. Eu ouvi uma frase também de tá no fundo do poço, mas você sabe a direção que você vai subir. É até uma convidada que veio no podcast. É só pra cima que vai. Sim, porque ele tem duas escolhas. Ou você deita lá e diz amém pra tudo e espera o fim mesmo, né? Ou você pega o embalo e o salto sobe. na tua vida. Aí Exato. só vai. Aí Exato. só vai. E eu estive lá no fundo do poço.
Olha só. E isso você conta dentro do livro aqui? Sim. Tudo. Eu sou filha de suicida, né? Minha mãe se suicidou há longos anos de depressão e a gente nunca descobriu as causas, né? Nem ela sabia, ninguém sabia, né? E as pessoas acham que depressão é brincadeira. Não é brincadeira. É uma doença, é uma situação bem grave e nós devemos olhar para isso, né? Com certeza. Então, assim, eu fui lá para esse fundo do poço, repetindo ciclos, padrões, e eu entrei em 4 pensamentos suicidas também. E quem me tirou foi um dos meus filhos de pelo, que eu sou apaixonada por animais, Bob o Urso. Não me pergunta como, mas tu sabe que foi ele foi que te tirou de lá. A conexão. Então ele aprontava toda vez que... Eu nunca cheguei na estratégia, né? Graças ao bom Deus. Ainda bem. E aí na 4ª vez eu disse pra ele, eu não preciso sofrer sozinha. E aí eu busquei ajuda, né? Que a gente não precisa sofrer sozinho. Não. Aí eu busquei ajuda, aí eu fui consultar, busquei a medicina, um médico, o preconceito de psiquiatra, que é só pra louco. E eu sou apaixonada, no bom sentido, pelo médico, né? Nós nos tornamos amigos. As constelações sistêmicas familiares e olhar todas essas questões, e principalmente que eu estava honrando a mãe. Então eu estava lá na tristeza, lá no trauma, e estava repetindo ciclos e padrões. E aí, entendendo cada vez mais e mais e mais das constelações, a apometria deu coragem, e aí eu usei todas, né, outras pessoas me atendendo, todas dessas ferramentas, e aí me formei. Hoje eu sou consteladora sistêmica, hoje eu sou apômetra de ancoragem e auxilio outras pessoas com todas essas maravilhas de ferramentas aí. Olha que incrível, isso que é o mais maravilhoso, né? Que você venceu, você estava no fundo do poço, saiu e agora você ajuda outras pessoas que também estão lá a sair. Sim. Né? Isso é o mais incrível. Sim, nós estamos para servir. Exatamente, é verdade. Cada um tem o seu dom, né? E ajudar as outras pessoas. E falando agora um pouquinho da sua história, tu nasceu aqui em Xanxerê, tu é de fora. Quem é a Cristiele para o pessoal conhecer aí? Então vamos lá, falar da Cristiele é uma maravilha, né? Amor próprio em primeiro lugar. Eu sou de Colíder, no Mato Grosso, né? Nasci lá, vim para a cidade de Ouro Verde, aqui pertinho de Xanxerê, com 3, 4 anos de idade, onde eu vivi boa parte da minha adolescência. Depois saí para a faculdade, em Palmas do Paraná, minha primeira, que foi secretariado, executivo bilíngue. E aí depois eu morei por 16 anos e meio aqui em Xanxerê. Eu me considero xanxerense, 16 anos e meio. Fiquei um período na praia também e depois, por outras circunstâncias particulares, eu vim para Chapecó, onde eu resido atualmente. Hoje eu resido em Chapecó. E a Cristiele sempre foi uma garota sonhadora, uma criança sonhadora, mas deixei morrer. Por um longo período, deixei morrer essa criança interior dentro de mim e não foi legal, sabe? Então, assim, foram nas constelações sistêmicas que eu restaurei toda essa questão da minha criança interior, dos sonhos. Esse meu livro, ele é um dos meus sonhos de criança. Olha só que então incrível. esse livro, o lançamento foi em dezembro do ano retrasado. Em 3 dias eu tinha para escrever esse livro. 3 dias? Sim, sexta, sábado e domingo, para domingo de noite entregar. Meu Deus! Aí você me pergunta assim, nossa, mas quem escreve um livro em 3 dias, Pois né? Exatamente. Então, assim, eu olhei para a questão do feito e não do perfeito. Porque eu já tinha procrastinado demais. Eu sou uma grande escritora, gosto muito, mas assim, eu sempre ficava pensando, como e o que os outros vão dizer? É isso que é o principal problema, né? Isso que trava a gente. Geralmente e se acontecer isso, e se falarem isso, e se não sei o quê. Né? Isso trava e deixa a gente numa neurose que, olha... Sim, isso é terrível, né? E a gente entra no trauma, na procrastinação e nada flui na nossa vida.
Porque a gente se preocupa muito com o outro. Apesar que eu nunca fui muito preocupada, sabe? Com o que com os outros pensam. Mas quando se remete a trabalho, aí eu sou. Aí é. Hoje em dia eu já tenho uma outra visão, né, em relação a todas essas circunstâncias. Até teve uma pessoa que me perguntou, né, sobre esse livro. Eu dei o livro de presente para a pessoa e a pessoa me disse assim: para que você escreveu um livro em 3 dias? Já viu escrever? Tu queria destacar algo, né? O que você queria? Eu disse: sim, o meu eu. O meu eu. Ah, mas tu podia ter escrito mais sobre a tua vida. Eu disse: eu não poderia nada. Eu fiz o que era para ser feito naquele momento. Exato. E a minha intenção foi olhar para o feito e não para o perfeito. E aí, alavancar. A maioria das pessoas, elas querem o perfeito, acabam travando, não fazendo, porque, não, eu consigo fazer melhor. E bem no fim, acaba começando e, não gostei. E para. Isso. Né? E, portanto, que já estou com o meu segundo, né? Exatamente. Na editora. Olha só que incrível. Sim, lançamento provavelmente para março já. E sobre a sombra na educação, a terceirização da educação das famílias para as escolas. Muito material, pesquisa de campo em cima desse livro, 3 escolas, uma particular, uma estadual e uma municipal, e que se comprova que literalmente a educação e muitas coisas foram terceirizadas. Terceirizadas principalmente para a escola, né? Professores e tudo mais. Eu acho que me deixa aqui o livro, vou deixar exposto aqui, para o pessoal conhecer e se familiarizar com a capa também, né? Isso. Vamos deixar aqui, ó. Pessoal, ir vendo o livro aí da Cristiele, já está à venda? Sim, pode contactar no WhatsApp, eu encaminho o livro diretamente comigo no momento. Diretamente contigo, ainda não está em livrarias, esse tipo de coisa ainda. Ainda não. Por quê? Porque nesse processo do livro, aí já vinha a tese do doutorado, né? Em psicologia. Que sou doutora em psicologia. Em psicologia social. Obrigada. E aí, o que acontece? Lançamento do livro em dezembro, e eu já nessa questão da tese, e eu tinha iniciado o doutorado em psicologia social em 2017, quando também veio em julho, e depois, logo em seguida veio a partida da mãe, né? Então eu entrei no trauma. Sim. Eu travei, literalmente. E eu não vivi esse luto, né? Porque a gente sempre pensa, Lucas, que acontece na casa do vizinho. Exato. E nunca na da gente. Exatamente, tá acontecendo com o vizinho, mas comigo isso nunca vai acontecer, tá longe. Sim. É verdade. E aí o que aconteceu? Não foi fácil esse término. E eu estudava e fazia doutorado em Buenos Aires. Em Buenos Aires. Foi aí que tu viajou pra fora, então. Isso. E aí o que acontece? Processo bem doído, bem dolorido. E quando chegou no processo da tese, de todo esse desenvolvimento de pesquisa, eu travava. Eu ficava doente cada vez que eu voltava. Aí eu tinha gripes. E o que significa gripes nas constelações sistêmicas? Tristezas. A tristeza, o luto que a gente não viveu, que a gente guarda tudo aí dentro. Então, vem em forma de luto, de gripe, expor toda essa questão do luto. E aí, quando eu tinha que retomar, eu já tinha até desistido, tá? Eu te imagino, porque imagina tudo que tu vem passando, sempre chegava lá, travava e não conseguia. E aí foi um dos campos de constelação, porque assim, eu não olho as minhas, eu sou consteladora, mas eu não olho as minhas caca, né? As minhas caca, não. Deixa pra outra pessoa ver. Deixa para outro constelador olhar para essas circunstâncias. E ó, constelador é difícil, tá? É bem, aí tem todo um aparato, né? A gente tem que ficar totalmente neutro. Então eu busco outras pessoas que me cuidam, né, também nas constelações, que olham todas as minhas questões aí. E aí o campo trazia o término do doutorado. E eu dizia, não, mas não pode, né? É um ciclo que eu tinha que encerrar. E aí me veio, nesse dia, uma frase que a minha mãe disse logo que eu comecei o doutorado. A minha mãe colocou assim:
Mana, que na minha família, Mana, né? Cris é a minha irmã do meio. E ela disse assim, quando que você vai se formar? Você vai se formar logo? Porque eu quero ir na formatura. A tua mãe falou isso. Isso. E aí eu carregava inconscientemente aquela situação. Que eu não podia terminar o doutorado, porque eu não tinha mais a mãe para ir na formatura. Porque no doutorado não tem formatura, né? Tem banca, mas a gente pode confraternizar de várias formas, né? E aí, inconscientemente, pra mim era muito pesado eu terminar. Porque eu não conseguia levar minha mãe. Vinha toda aquela lembrança, né, do que ela tinha falado. Sim. E aí, o que aconteceu? Volta a Cristiele, porque, né, que tinha que finalizar esse ciclo, a trabalhar na tese no desenvolvimento. Passei 90 dias com gripe. Nossa! Com febre, escrevendo. Com uma gripe atrás da outra. Mas era um processo necessário para se curar. Sim, exatamente. E isso tudo desenvolvido aqui. Sim, tudo, né? Na mente. Tudo na mente. Tudo no inconsciente. E às vezes, né, eu vejo pelos meus clientes ainda que dizem assim, mas isso tá tudo resolvido. Quando meu cliente chega, porque eu já fiz isso também, a gente só pode levar o outro onde a gente já foi, sabe? Quando meu cliente chega e diz assim, não quero mais olhar para a situação do pai. Tá tudo resolvido. É ali que falta ainda resolver alguma coisa. Ou muitas coisas. Ou muitas, é verdade. Porque, na verdade, os nossos problemas, os nossos traumas, vêm tudo da família, né? Vem dos nossos pais e de tudo que eles falam pra nós, acho que até antes dos 7 anos, né? Sim. Que vai criando nossa personalidade e tudo mais. Então, isso vai ficando instaurado ali. Você, às vezes, faz ou age de certa forma que você não sabe o porquê. E até na vida adulta. Assim, exato. Eu hoje tenho 43 anos e inconscientemente a gente pode gravar muitas questões, até se alguém fala hoje. E uma das questões também, dentro das questões de conflitos, é isso. A comunicação hoje é o problemão. Principal. Porque hoje se usa uma comunicação violenta em vez de uma comunicação não violenta para todas as circunstâncias. E a gente vai guardando isso inconscientemente. Muitas coisas. Quem não ouviu dos pais que dinheiro é difícil? Sim. Que tem que trabalhar muito? Quem tem dinheiro não vale nada? Exatamente. Trabalhe muito para você ser alguém na vida, estude bastante para você ser alguém na vida, né? Mas nós já somos alguém na vida. E aí, aí a gente vai guardando todas essas coisas. Quantas crenças que a gente traz. E traz da onde? Lá da nossa ancestralidade, como diz você. Que vem vindo, vem vindo. E até a gente não curar, não olhar com amor para tudo isso, a gente fica repetindo ciclos. Exatamente, fica preso naquilo. E, na verdade, a gente precisa se permitir a olhar para isso, que é o principal. Falou a palavra primordial. Permissão. Se você não se der essa permissão, não vai para a vida. Ir para a vida é pai. Sucesso é mãe. Olha que incrível. Aí, exatamente, a gente precisa se permitir a isso. Se permitir a pai, mãe, sucesso, né? Vida. Sim. Tudo. Você havia comentado da questão da comunicação não violenta. O que seria isso? A questão da comunicação, ela é a chave para tudo, né? Comunicação hoje em dia. Só que a comunicação, ela se perdeu, né? Ela se perdeu muito nesses aspectos. Porque está muito fácil as pessoas dizerem tudo que pensam, da forma... Não é o que se diz, mas é como se diz. Né? E essa comunicação não violenta, ela é a chave para uma vida mais harmônica, para uma vida mais leve, para buscar soluções criativas, construtivas, seja no ambiente escolar, seja com professores, seja na empresa, nos relacionamentos. Eu atendo muitos casais e hoje questão de separação, comunicação. Se usa-se comunicação violenta em vez da não violenta. A facilidade de falar as coisas. E não se tem mais diálogo, né? Não, pouco. Não se tem. Não tem mais diálogo entre filho, pai, mãe, marido e mulher, nada. Nada. E aí entra uma questão assim, ó, que hoje em dia nós estamos vendo que tem muito mais separações devido do que casamentos, né? Mas devido ao quê?
a essa falta de diálogo que você traz aí, né? Dessa Exato. comunicação violenta, essa facilidade. Antigamente, se tinha um conflito, que nós estamos falando de um conflito, seja familiar, seja com os filhos, buscava-se o diálogo, conversar. Hoje em dia, não. Cada um fala o que quer, cada um pega seu celular, né? Não se tem essa compreensão de olhar para esse conflito, de mediar essa questão, essas mudanças, de gestão, de olhar para as duas partes. Porque num relacionamento não tem culpados. Não. É 50% das coisas não tão boas e 50% das coisas boas de cada um. Exato. Aí, assim, a responsabilidade de quem num relacionamento? Dos dois. Dos dois. Né? E aí se conversava. Hoje em dia, não. Hoje em dia, se tiver que conversar, vamos se separar. Pior que é. É mais fácil se separar, é mais fácil do que conversar. Então, a tecnologia é algo que somou muito na nossa vida, mas também trouxe alguns prejuízos nessa questão familiar, nessa questão de conflitos. Exato. Porque hoje, quem você olhar para alguém, tá com o celular na mão, tá no bolso, tá junto, tá sempre em comunicação com outras pessoas longe. Mas as que estão perto, não se comunica Sim, dentro de casa. dentro de casa. Às vezes um tá no quarto, outro tá na cozinha, tá mandando mensagem pelo celular. Sim, os filhos não conversam mais com seus pais, os pais não têm tempo mais para os seus filhos. Uhum. E aí entra também uma questão que gera muitos conflitos dentro das famílias, né? Que toda essa questão dessas representações sociais, da falta de tempo, que ambos os pais tiveram que ir para o mercado de trabalho. E antigamente, quem que educava os filhos? A mãe. A mãe que ficava em casa, né? Cuidando da casa, dos filhos e tudo. E o pai, pilar do sustento, de trazer o sustento para casa. Portanto, que quando a minha mãe dizia, deixa teu pai chegar em casa. Ah, verdade. Mas podia contar. Ia apanhar. Ficava contando o tempo, mas ele não via em casa, sabe? A minha mãe também falava isso pra mim. Eu, meu Deus do céu, certeza que ia apanhar. Certeza que o bicho ia pegar, né? Aham. O bicho ia pegar. E aí, o que que acontece hoje em dia, né? Todas essas representações sociais, que a psicologia, né, traz muito isso. A economia, a classe social. Hoje, o pai não dá conta de sustentar uma casa sozinho. Não. E a mulher, claro que tem os avanços da mulher ir para o mercado de trabalho, né? Mas tem os regressos também quando se fala dessa questão familiar. Porque ela teve que sair também para o mercado de trabalho, trazer dinheiro para casa, para sustentar os filhos, para sustentar a família, carga horária triplicada, porque além de trabalhar lá fora, tem que chegar em casa, tem os filhos. E aí, assim, ó, tem prioridades, roupa, comida, e os filhos vão ficando. Mãe, preciso ver isso. Amanhã a gente vai. É. E passo o amanhã e o depois, e assim, ó, os filhos vão se criando da forma que dá, do jeito que dá. E aí, como que o pai vai ensinar valores? Porque educação vem de casa. Educação vem de casa. De casa. É verdade. Mas aí, nesse caso, tu acha que a mulher ir pra fora, não ficar mais dentro de casa, cuidando da casa, de filhos, isso foi prejudicial ou foi bom? Olha, pro avanço da mulher que quer essa liberdade toda de sustento, tem lá seus avanços. Mas quando a gente fala de relação familiar amorosa, é negativo. É totalmente negativo. Queria descobrir quem foi que inventou aquilo. Porque a mulher, ela é amorosidade. É a mulher que cuida do lar, é a mulher que muda as coisas de lugar, é a mulher que abraça o marido quando chega, é a mulher que cuida dos filhos, é a mulher que encanta o lar, que traz toda essa questão de amor, de confiança, né, nesse âmbito familiar. Aí a mulher não tem mais tempo para fazer isso. É, pior que é verdade. A maioria das mulheres estão desenvolvendo muito mais energia masculina do que feminina. Porque é pau para toda obra, né? Então, assim,
cadê a questão feminina? Nós temos as duas energias, né? Tanto eu quanto você. Sim. Né? Tanto a feminina quanto a masculina. A gente precisa das duas, tudo é energia. Exato. E aí, assim, até que ponto que vale a pena tudo isso? Eu me pergunto. É porque a carga horária de trabalho, como você falou, triplica. Sim. A mulher faz fora, faz dentro de casa, tudo que precisa ser feito. E realmente, enquanto você estava falando ali, eu estava pensando, quantas famílias que depois que ou a mãe adoece ou a mãe falece, que a família se desune, Sim. né? Pai vai para um lado, filhos vão para o outro. A casa não é mais a mesma coisa. A comunicação não é mais a mesma coisa, porque, querendo ou não, a mãe é a base da casa. Então, assim, a criança, primeira coisa, mãe isso, mãe aquilo, mãe não sei o quê. Para o pai é outras coisas, né? Tipo, até pra mulher, pra filha, pro filho, né? Tudo pra mãe primeiro. Aí depois vai pro pai. A mãe é que nutre. Uhum. A mãe é que gera, né? Aquela energia de alimentar, de carregar, de amor. É a mãe. Tudo a mãe. É a mãe. E assim, para as crianças, quando a gente fala da questão profissional, mulheres bem-sucedidas, né? Eu sou uma pessoa assim de uma liberdade, também de cuidar da minha própria vida, né? Porque a minha família sou eu e 2 filhos de meio. Então, assim, tem toda essa questão de sustento, que é uma necessidade, né? Mas quando a gente fala de famílias, de filhos, é um regresso tremendo. De 0 a 7 anos, é o desenvolvimento de personalidade. Exato. E aí, quando se passa lá para a escola, ou para um terceiro, para cuidar, para criar, para ensinar, e para ensinar valores para o teu filho. Valores. Que valores é teu. Você ensina o teu valor para os seus filhos. Eu tenho uma amiga, inclusive psicóloga, que uma carga horária assim tremenda, que a filhinha dela chama a Tata de mãe e ela pelo nome. Pois é. Aí não faz muitos dias eu cheguei na casa dela, tava furiosa de brava, né? Porque onde que já se viu que a filha chama a Tata de mãe e ela pelo nome. Aí eu disse, peraí, fulana, você é psicóloga? E aí? A culpa é sua, porque eu não sou muito amorosa para algumas coisas, sabe? É direta. Para algumas coisas tem que ser, sabe? Sim, exatamente. Ou a gente aprende no amor ou a gente aprende na dor. Não adianta ficar fazendo muito rodeio. E aí eu disse pra ela, a culpa é tua? Dela para mim, disse, como que você tá dizendo que a culpa é minha? Eu disse, você escolheu, tudo é escolher na nossa vida. Exato, prioridades. Sim, e você escolheu trabalhar não sei quantas horas por dia, a tua filha não te vê em casa, ela só vê a Tata cuidando, a Tata trocando, a Tata alimentando, a Tata dando amor. Quem é a prioridade para ela? A Tata? Mas é que eu trago isso. Mas ela não entende essas coisas. Não. Ela não está nessa fase de entender, né, com 2 aninhos, que você é quem traz a provedora. Essa fase eles não querem saber do dinheiro, gente. Eles nem entendem o que é dinheiro, bem certo. Não. É a fase de amor. Uhum. É a fase de ligação com o teu filho, de construir memórias. Exatamente, que é o que depois ele vai lembrar. Sim. Né? Que vai levar para toda a vida, na verdade. E depois para tu desencadear uma memória, uma lembrança ou algo, um trauma, é muito difícil. É mais difícil. Não é impossível, mas é mais difícil. Aí ela sentou, sabe? Ela sentou e ela disse, Cristo tem razão, não tinha parado para pensar nisso. Porque a cabeça dela só estava no trabalho. Como que ela ia pensar até nas questões? Uhum. E eu acho que o difícil é isso mesmo, da pessoa ela admitir que o erro tá nela e não na outra pessoa. Aí, tipo, por que a minha filha não me chama de mãe? Tá, mas daí você já parou para pensar que você trabalha direto e não vai para casa cuidar da tua filha? Sim. E quando nós falamos de administração, né, gestão, administração de conflitos, não tem uma notícia boa para te dar em relação a isso. A questão nunca está no outro. Não é muito boa que eu tenho para te falar aqui, hein? A questão nunca está no outro. Que foi o que você falou. Uhum. Está em nós. É em nós, é verdade.
Pode falar. A gente não ouve, a gente não escuta. Porque tem uma diferença muito grande entre ouvir e escutar. A gente não aceita mudanças. Tudo a gente acha problema. Divergência de opiniões, então, conflito não é certo. Ia ser empresarial, que eu atendo muitas empresas, falou empresa, então, mudou uma mesa e uma cadeira do lugar. Alguém vai reclamar. Virou conflito. Mudanças. Mudanças geram conflitos de monte. Muitos. Isso que eu acho que, como você falou, é um dos principais pontos dentro de uma empresa. Porque ali você tem várias pessoas, criações diferentes. Então, assim, várias opiniões que você precisa interagir, comentar, falar. E a comunicação dentro das empresas também é algo muito precário, digamos assim. Muito. Porque, assim, às vezes uma informação que saiu daqui do outro lado lá, chegou uma informação totalmente diferente, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Sim, a comunicação, se fala tanto em comunicação, mas você necessita trabalhar muito a questão de comunicação. As pessoas têm uma liberdade hoje tão grande de falar tudo. Eu falo tudo que me vem na cabeça eu falo. Tá, mas e as consequências depois? Sim. E você falar, que é o que a gente tava falando antes também do modo de você falar, para não ser agressivo na tua fala. Sim. Né? Às vezes a pessoa fala, mas eu não quis ser grosso. Na forma que fala. Sim. O pai, por exemplo, que diz pro filho, né? Já ouvi muitos casos, né? Atendi, já vivi isso também. Mas como tu é burra, tu não aprende isso. Não é o que se diz, é a forma. Então, assim, essa dita da questão de posicionamento, de crítica construtiva. Isso, mas eu odeio. Crítica construtiva. Crítica é crítica, né? Não vem que crítica é construtiva. Soluções, sim, são construtivas. Quando você traz soluções para aquela determinada solução, para aquele determinado problema, né? Mas críticas, eu sou totalmente contra que críticas existe algo positivo. Crítica é crítica e pronto. Exatamente, penso da mesma forma. Tá criticando, acabou. Sim. Tem uma melhoria, tem uma solução? Ok, aceito, pode falar, vamos dialogar sobre. Mas crítica... Vamos lá então falar um pouquinho dos patrocinadores aqui. A Sandal Personalizados, nosso patrocinador aqui do NNCast, a Farmácia Biofarma e também o nosso apoiador de todos os podcasts, que é a Braseria Hambúrgueres e Grelhados. Se você quiser ter a sua empresa falada, comentada ou mostrada aqui na televisão também no NNCast, me procure nas redes sociais ou no meu telefone 999713296, que a gente conversa, que tem várias formas de divulgar também e expandir mais a sua marca. Então vamos lá, eu gostaria de saber a relação entre professores e família. Como a gente estava falando antes, isso delega muito para os professores ensinar a educação para os filhos. O que não é o que eles devem ensinar o que eles aprenderam, como que é uma profissão e tudo mais. Eles não estão ali para educar os filhos, né? Estão para ensinar. Isso, passar conhecimento. Exato. Essa é a função do professor. Educação, valores, função família. E ponto. E hoje se comprova que as famílias terceirizaram para as escolas. E o professor tá todo mundo doido, tá, Lucas? Imagino. Tá todo mundo. Meu pai então, amado. As famílias estão doentes. Os professores estão doentes. São pesquisas, né? Não vamos entrar agora, né, nesse momento, mas assim, a gente pode buscar, tem muitas pesquisas em relação a isso. Os pais, devido a toda essa questão que a gente conversou, de mudanças, de classe econômica, de social, que tiveram que ir para o mercado de trabalho, deixaram toda a responsabilidade para a escola. E a escola tem que ensinar, né, parar de passar conhecimento para ensinar sobre educação para as crianças. E aí a escola também sai do seu papel de transmitir conhecimento. Então, ambas deixando fora dos seus lugares. Tá? É uma questão de postura, totalmente todos fora de lugar, dos seus lugares. E aí o que acontece?
as famílias estão literalmente doentes, porque os pais não conseguem educar isso. E tá uma fase de tentar compensar esse tempo, que aí se está se pecando muito mais na criação dos nossos filhos, das crianças da nossa sociedade. Estão crescendo indivíduos frustrados. Não sabem o que querem, nem como que querem, nem para onde ir, nem porquê, sem direcionamento nenhum, devido a essa falta de tempo dos pais. E aí eles vão lá para a escola, eles já ficam todos perdidos, né? As crianças, os alunos nessa bolha entre pai e escola e não sabe mais quem que é quem, nem quem que eles são. E aí eles vão lá para a escola, o professor não consegue dar conta de tudo. E também tem pesquisas, inclusive dentro de Santa Catarina, que os professores estão em um percentual bem alto, entre 95% e 98%, doentes e de atestado médico ou que tomam algum tipo de medicação para estresse e para depressão. Porque eles estão totalmente frustrados. Eles não conseguem estar na postura deles, que é professor, passar conhecimento. Não vamos entrar no aspecto que tem, né? Eu vou ser realista, né? Goste quem gostar e quem não gostar. Tem professores que estão literalmente fora do seu propósito. Sim, exatamente. Eles olham para a questão de vaga, de oportunidade e de salário. Ponto. Mas não tem o propósito. O que é esse propósito? Fazer com amor. Esse é propósito. Exatamente. Tem tanta gente aí fora buscando propósito. O propósito é você fazer com amor. O trabalho não é trabalho, ele é diversão, ele é alegria. Aí você sabe que você está no teu propósito, independente da área que você trabalhar. Quando a gente se entrega, tem certeza que está dentro do nosso propósito. E aí está virando cada vez um bolo de neve, né? Maior e maior devido a todas essas questões aí. Que é o que eu trago muito sério no meu próximo livro em março, que é A Sombra na Educação. As representações sociais que levam à terceirização da educação e suas consequências. Pais, famílias, escolas e sociedade. Isso é muito interessante, porque até pela questão, assim, a gente vê muito nas redes sociais e televisão e tudo mais, noticiário de alunos batendo em professor, levando arma para dentro da escola, matando o aluno. Isso, pergunta para o pai, para a mãe, você não viu o teu filho, não viu esse certo comportamento? Tá, como que vai ver se a pessoa não fica muito em casa? Né? Não consegue? Não. Não tem como acompanhar tudo isso, né? E aí entra os dois lados, né? Família e também entra uma questão de conflitos escola. Por isso, trabalhar, né, a postura desses profissionais. Ferramentas para que tenha essa questão de postura. Porque não é o que é dito e como é dito. Tem professores que traumatizam seus alunos? Sim, muito. Eu atendo crianças e adolescentes com situações traumatizadas vindas de alguns professores. Mas não é... Mas, Cris, pode ser intencional? Pode, como não pode. Porque daqui a pouco o professor, naquele momento, falou daquela forma que para ele tá tudo, mas para o aluno virou um trauma. Então, olhar para aquela história do aluno, sabe? Respeitar a história do aluno. Respeitar a família do aluno, porque atrás daquele aluno tem uma família. Com certeza. Tem uma família. Crenças, valores e isso tudo, também depois a pessoa, a criança dentro do ambiente escolar, vai criando os seus valores com outras crianças e tudo mais, vai aprendendo, né? Professores, como você falou. Sim. Então, assim, isso é bem importante. E a questão também do dizer não, que hoje a gente vê tanta criança fazendo birra. Porque eu quero isso, os pais não têm condições de dar, a criança faz birra, se joga no chão, não sei o quê. Aí os pais se enchem de dívida, não tem como pagar as coisas, né? E Sim. acabam criando ali crianças, adolescentes e adultos frustrados, como você falou. Sim, porque daí entra a questão da compensação, né? Exatamente. Compensação. Eu não tenho tempo para o meu filho. Mas ele quer o celular. Mas eu não tenho dinheiro.
Ai, mas coitadinho, eu não tenho tempo. Então eu vou tentar compensar com o celular que ele quer. Aí os pais não sabem dizer não. Não é importante. A criança ou o jovem que não ouve não dentro de casa vai sofrer muito, vai apanhar lá fora, eu digo. Vai. Que quando ouviu um não. Ou quando ouviu o primeiro não, se prepara. Uhum. Então, assim, essa questão da compensação, tentar comprar o filho. Não tem como comprar tempo, gente. Não tem como comprar amor. Não é ir lá no supermercado e dizer, quero um pote de 500 gramas de amor e de tempo. Não é. É convívio, é afeto, é criar memórias. Uhum. E os pais estão errando, estão pecando, estão adoecendo as famílias por essa circunstância. Compensar o tempo e as memórias e o convívio e essa educação. Exatamente. E nessa situação aí da pessoa não saber ouvir um não, vai para dentro da empresa, lá ela, querendo ou não, é obrigada a ouvir um não. E aí, depois que começam os conflitos, a pessoa não recebeu um não em casa, foi receber dentro da empresa, e aí, não, porque ele tem alguma coisa comigo, né? Então aí começam os conflitos e vai só agravando. Sim, e na verdade esse conflito já começou lá na família, né? Que ele não aprendeu o não lá dentro da casa dele. Aí ele vai para o mercado de trabalho e aí todo mundo tá contra a pessoa, né? Porque para ele é não, já viu? Ele acostumou conscientemente e inconscientemente, eu só ouço sim na minha vida. Aí, esse é o problema lá na empresa. É o funcionário que provavelmente vai ser demitido com o passar do tempo. Ou se cura e olha para tudo isso. Por isso que eu falei antes, né? Olha o que eu vou falar aqui. Geralmente, os conflitos são internos. São internos. A grande maioria. Aí, assim, começa com diagnóstico. Digamos, fui contratado por uma empresa para olhar questão de conflitos dentro da empresa. Começa o diagnóstico, aí começa a aparecer, aí primeiro os internos, para depois todos os externos, e aí sim, amenizar todas as questões, né? Fazer a gestão de ambas as partes aí. Mas os conflitos são internos. A maior parte deles. Sim. E quem não teve? Eu já tive muitos. Uhum. Como foi falado, né? Ou você cria os conflitos ou você é inserido em um deles também. E eu tenho também. A gente tem. Sim, conflitos. Todo mundo. Uhum. Diários. Eu ouvi essa semana bem assim, de um cliente. Ai, como eu queria ter a tua calma. E daí você não tem, né? Quem trabalha com conflitos, aí você não tem conflitos, né, na tua vida. Eu disse, inocente. É capaz de ter mais do que a outra pessoa ainda. Você não sabe de nada. Daí ele começou a dar risada, né, o meu cliente. Aí ele disse, por quê? Ele disse, você parece tão calma. Eu disse, eu também tenho meu limite. Eu sou ser humana. Uhum. Eu sou ser humana, eu tenho meu limite. Só que autoconhecimento é importantíssimo. Eu me conheço. Muitos cursos, muitas terapias, muita constelação, muita limpeza. Eu me conheço. O meu limite, ele é curto. Então, eu sei até onde que pode, para não entrar num conflito. Mas eu tenho conflitos. Eu tenho muitos conflitos internos. Todo mundo tem. Mas e por que você trabalha, então, se você tem conflitos, por que você trabalha gestão e mediação de conflitos? Porque eu sempre pensei que eu era causadora dos conflitos. Tá ali, sempre então. Pensei. E onde está, Lucas, a nossa escuridão é onde está a nossa maior luz. E aí, assim, cursos, autoconhecimento. Aí começou a vir muitas questões, muitas memórias de tantas coisas que aconteciam, tanto familiares, amigáveis, E aí, peraí. Então, todo um olhar, todo um aparato dessa questão. Então, onde está a tua escuridão, foca a luz ali, que está a tua maior luz. Adorei essa frase. Toca. Faz pensar. Faz pensar, muito. E quando veio essa questão, eu participei de uma imersão de olhar para os dons. Então,
Não, comunicação, professora, toda essa área que eu já atuo, palestras, tal. Aí quando veio essa informação, nessa imersão dos dons, administração de conflitos, eu paralisei assim, sabe? Eu estava sentada e eu disse assim, meu Deus, mas eu sempre achei que eu era a causadora dos conflitos. Num público, né? Bem grande. E aí comecei a olhar. E aí coloquei luz nessa escuridão. E aí tudo se transforma. Se transformou no seu maior dom. Sim. Olha que incrível. E às vezes a gente quer fugir dessa escuridão, né? Ah, não, aqui tá o meu pior lado, meu lado mais feio. Não vou olhar, né? Você tranca, não se permite conhecer a escuridão. A grande maioria das vezes a gente faz isso. E aí a gente fica buscando e procurando o tal do propósito. Qual que é o meu propósito? Qual que é a minha missão aqui na Terra? O que eu vim fazer? Quer saber qual que é a tua missão, o teu propósito? Olha com muito amor, porque você acha mais escuro na tua vida. Tua missão e teu propósito tá ali. Olha que maravilha isso, gente. Eu trabalho muito também olhar as habilidades, sabe? Porque assim, dentro das empresas, trabalhar administração de conflitos. Às vezes tem que mexer lá na empresa. Sim. Tipo, a mexer na empresa. Sim, porque a pessoa que trabalha lá no setor comercial, ele tá fora do lugar dele, sabe? Por essas questões das habilidades, ele tem que estar lá no setor do RH, um exemplo. E aí, quando começa a olhar, né, para todas essas questões, você só... Não, tem todo um aparato de treinamentos, de formas, tudo. de mentoria, de método, tudo para olhar, todo esse diagnóstico e tudo, para fazer. Não é só simplesmente chegar lá e fazer essa mudança. É de olhar. Então, muitas técnicas, e que eu me curei, que eu uso hoje para esse trabalho, né? Mas é muito importante isso. As pessoas passam uma vida ali, não sei qual é o meu propósito. Olha lá o que é mais escuro na tua vida, coloca a luz lá que você vai descobrir o que é teu propósito. Vai saber. Com certeza. Que incrível. Lembrando nossos patrocinadores, então, Sandal Personalizados, Farmácia Biofarma e o nosso apoiador de todos os podcasts, que é a Braseria Hambúrgueres e Grelhados. Deixa eu já aproveitar aqui e mandar uma boa noite, então, pro Lucir, pra Tatiane Gonçalves, pro Cláudio, meu pai, boa noite. E pra Neider também, boa noite. Tudo de bom pra vocês, assistindo com vocês, sempre abraço. Muito obrigado, Neider, gratidão por estar aí. E a todos vocês que estão aí acompanhando, um feliz 2024 já também. E vamos com tudo, né? Bora sucesso nesse 2024 aqui. Então, estou aqui com a Cristiele Facco, né? Cristiele Facco também lançou esse livro dela aqui, ó, Mar Calmo Não Faz Bom Marinheiro. E estamos conversando hoje sobre conflito. Quem não tem, né? Então, a Cristiele, que trabalha nesta área, gestão e mediação, administração de conflitos em empresas, pessoas e tudo mais, faz também, aproveitando já, falando da constelação, que é a constelação sistêmica e apometria de ancoragem. O que seria isso? Então, bora lá. Bora lá. Eu sou terapeuta, né? Eu sou da área de educação, de formação. Eu sou pós-graduada também em educação, em gestão de pessoas e doutorado em psicologia social. E além de tudo isso, eu sou terapeuta. Também. Mas por que terapeuta? Porque eu tive que usar de todas essas ferramentas, me formar, investir meu tempo, dinheiro e me tornar uma terapeuta também para poder ajudar outras pessoas. E através das constelações sistêmicas, eu curei muitas coisas, muitos conflitos, muitas situações na minha vida. E olhar, né, para a Cristiele. Eu me perdi, Lucas, num tempo. Como que se diz? Os jovens, né? Eu fui vida louca. Foi vida louca. Eu fui vida louca. Todo mundo teve essa fase, eu acho, Sim, né? Vida louca. São fases, né? E eu fui vida louca uma época. E uma época que eu morava aqui em Xanxerê. Então, para muitas pessoas pode ser também que, meu Deus do céu, olha a vida louca lá, participando com o Lucas. Tá tudo certo, mas era opinião sua, né? E eu tive que passar por essa fase.
E tudo é aprendizado Exato. na nossa vida. Hoje vou ser bem sincero para você, porque às vezes eu paro e penso assim, digo assim, se eu fizesse um pouquinho, pudesse fazer diferente, faria, né? Mas não me traria aonde eu estou hoje, né? Não. Então, sou consteladora de formação, consteladora familiar, atendo individualmente. A grande maioria do meu público é individual. Eu atendo no online, a grande maioria. Algumas pessoas, né, requerem o presencial, mas a grande maioria são de fora também. Atendo em vários estados. Santa Catarina, Pará, eu tenho um cliente nos Estados Unidos, em Miami, Londrina, São Paulo, então, Tijucas, Florianópolis. Então eu tenho vários clientes. Show. E eu atendo no online. E olha que eu nem divulgo tanto esse meu trabalho das constelações. Que eu vou começar a divulgar mais ainda essa questão. Que é o boca a boca. Porque você fez, curou um monte de circunstâncias e aí vai indicando para os demais, né? Por exemplo, o meu cliente de Miami é uma indicação de uma cliente de Londrina, que são amigos, e aí e ele é meu cliente hoje. E a apometria de ancoragem. Não vou entrar muito na questão Aqui temos 5 minutos. Perfeito. Então. Não vou entrar muito nessa questão da apometria, porque é podcast para 6 horas. Tá, mas mas então vamos marcar um próximo já. Já vamos deixar marcado. É limpeza espiritual, é limpar obsessores, é encaminhar, é quebra de contratos. E assim, eu tenho não vou falar de religião, eu tenho uma religião espiritualizada com a minha própria, com os meus próprios guias, mentores, Deus, o universo, da forma que cada um quiser chamar. Hoje eu não frequento nenhuma religião, mas eu sou muito conectada com Deus, com o universo, que é tudo, que dá tudo que a gente, e tem tudo que a gente precisa. Verdade. Mas é assunto assim da apometria de ancoragem, né? O próprio nome diz. Apometria é limpeza de tudo. Ancoragem, ancorar para fazer o que tiver que fazer, limpar. E vida que segue. Olha que incrível, então vamos marcar sim um podcast só pra gente falar disso. Vamos. Eu acho que a gente precisa trazer também, né, para as pessoas conhecer o que seria isso, né? Às vezes tem pessoas que assistem que se identificam com uma religião, outras com outras, ou que também não se identifica com nenhuma. Sim. Né? Então a gente precisa trazer. Inclusive, assim, essa apometria de ancoragem, que a egrégora que eu trabalho, que eu faço parte, é canalizada pela Rosi de Portillo, de Cachoeirinha, no Rio Grande do Sul. E, assim, fantástico. E até eu vou conversar com ela, quem sabe uma vinda dela para um curso em Chapecó, para ela estar participando, porque, olha, a mestre ali falando, Lucas, vou te contar. É outra coisa. É outra coisa. Contato é direto com as egrégoras. Nossa, então, assim, dentro da apometria são vários níveis, né? A gente vai se formando, trabalhando, fazendo, ajudando as pessoas. Então, assim, muito nos servir. Que incrível isso. Então, já quem tá aí assistindo, já daqui pra frente já sabe que vai vir mais um podcast só pra gente falar disso, né? Apometria de ancoragem e tudo mais. Perfeito. Então, infelizmente, já estamos chegando ao fim do nosso podcast. E eu gostaria que você deixasse uma mensagem pro pessoal que tá assistindo ou nos escutando nesse momento. Passou tão rápido. Verdade. Muito rápido. Então, primeiramente, quero agradecer, tá, o convite, Lucas, Paulo, Raquel, muito obrigada por esse momento de estar aqui com vocês. E a mensagem final para vocês. A palavra é gratidão. Agradeça pelas coisas boas, mas aprenda a agradecer pelas não tão boas na tua vida. Porque às vezes a gente entra num desespero de estar passando por alguma situação que não é tão boa. Mas é nessa situação que nós devemos parar, agradecer e olhar para todo esse aprendizado na nossa vida. Então aprenda a agradecer. Experiência própria, por isso que estou dizendo isso para vocês. A partir do momento que a gente começa a agradecer por tudo, independente das coisas boas e as não tão boas,
vocês vão ver como a vida de vocês começa a mudar e se transformar. Tá? E que 2024 seja repleto de muita gratidão na tua vida, que seja repleto de muita luz. E um grande abraço a todos que nos acompanharam nesse momento e a todos vocês. Maravilhosa! Muito obrigado por tua presença, Cris. Obrigada Gratidão a você. de coração. E vou te convidar sim pra gente conversar de outros assuntos. Sim, E- me convida, que é uma honra e muita gratidão por esse momento incrível. Muito obrigado, eu também agradeço. Obrigado por sua presença de vir de Chapecó até aqui em Xanxerê para participar do NeneCast. Gratidão de coração mesmo. Ah, gratidão eu. Muito obrigada. Imagina. Então vamos lá, pessoal. Obrigado também, gratidão a cada um de vocês que assistiu aí ao podcast de hoje, nosso primeiro podcast de 2024. E temos aí um 2024, como a Cris falou, cheio de gratidão, cheio de NeneCast também pra gente assistir, se divertir e aproveitar o momento, né? Então, obrigado também aos patrocinadores do NeneCast, a Braseria Hambúrgueres e Grelhados, Farmácia Biofarma e também a Sandal Personalizados, que se você quiser também ter a sua marca aqui divulgada no NeneCast, me procure que também conseguirá. Então, muito obrigado a cada um de vocês. Quinta-feira que vem tem mais um episódio do NeneCast. Beijão e fui!